Europa existem pelo menos 12.000 espécies exóticas, das quais 10% com comportamento invasor. As espécies invasoras são uma ameaça à biodiversidade e estão a dispersar-se por diferentes ecossistemas. As medidas de prevenção e contenção são insuficientes face à resiliência desta biodiversidade não nativa. Em 2023, a União Europeia avançou com uma ação contra Portugal por não ter estabelecido e aplicado um plano de ação efetivo para o combate às espécies invasoras. Nem sempre mais espécies correspondem a mais biodiversidade. Alguma fauna e flora exótica com um comportamento invasor provoca o declínio de espécies autóctones através da predação, ocupação do habitat e competição por recursos. Uma espécie exótica é simplesmente uma espécie que vem de fora, ok? Que vem de outro país, de outro território distante, que sozinha não chegaria cá. E isso quer dizer, na verdade, ainda que muitos não tenhamos noção, as espécies quase todas da horta, do jardim, do pomar, do campo agrícola, ok? Quando pensamos em laranjeiras, tomateiros, batateiras, milho, nós semeámo-las ou plantámo-las e elas ficam nesse sítio. São o que eu, assim, entre aspas, digo que são exóticas seguras. O que é que acontece? Há uma parte relativamente pequena, mas que tem vindo a crescer, das espécies exóticas que nós trouxemos de outros territórios, que não ficam onde nós as plantamos, onde nós as colocamos. Ou seja, são espécies que conseguem multiplicar-se sozinhas. Sozinhas quer dizer sem o homem ajudar. E depois o que é que acontece a seguir? Para as que chegam a invasoras, elas têm que conseguir espalhar-se no território, ou seja, dispersar, aumentar a área de território que ocupam e, na maior parte dos casos, quando fazem isto, começam a ter densidades muito elevadas, muitos pezinhos por metro quadrado. E isso depois já está ligado às alterações, aos impactos negativos que elas causam. De acordo com o relatório das Nações Unidas, as espécies invasoras têm um custo global de milhões de euros por ano, visto que ameaçam a biodiversidade nativa, impactam as cadeias alimentares e reduzem a resiliência dos ecossistemas. Fizeram um relatório sobre as ameaças à biodiversidade global, chegaram à conclusão que as espécies invasoras são a quinta principal ameaça e as outras são ameaças que toda a gente conhece. A poluição, as alterações climáticas, a destruição direta de habitats, portanto, são coisas muito mais do dia a dia. As espécies invasoras ainda estão muito aquém de terem esse reconhecimento pelo cidadão que se mexe por aí sem lidar com as espécies. Portugal. Já em Leiria, os técnicos do Centro de Interpretação Ambiental experimentaram a técnica de ocultação para combater a erva das pampas na zona ribeirinha. Esta espécie é sobretudo observada no litoral. Primeiro, portanto, fazemos aqui um desbaste da planta, o máximo que conseguimos. Depois cobrimos com tela geotêxtil, que irá tentar impedir, o objetivo é que impeça o crescimento da planta. Nós acrescentámos também aqui telas de publicidade que são de plástico bastante fortes e, portanto, achámos que ia ser um fator adicional para o sucesso da ocultação. O resultado foi muito satisfatório. Nós estávamos assim hesitantes que tivesse resultado precisamente pelo facto de estar perto de uma fonte de água, mas o que é facto é que a planta realmente apodreceu, ou seja, secou totalmente e, portanto, correu muito bem. Onde antes havia tojo, urze, árvores, arbustos, outros tipos de arbustos, até mesmo árvores, quando uma erva das pampas começa a instalar, tudo o resto acaba por ir diminuindo. E ela tem depois uma capacidade de disseminação muito grande, porque cada penacho, cada inflorescência da planta tem milhares ou às vezes até milhões de sementes que muito facilmente são dispersadas pelo vento. E por isso é que nós as vemos muito nas zonas de estradas. Qualquer estrada neste momento do país é possível encontrar uma erva das pampas. Há
Às temperaturas elevadas previstas para os próximos anos, junta-se um maior risco de fogos nas áreas de floresta. Às temperaturas elevadas previstas para os próximos anos, junta-se um maior risco de fogos nas áreas de floresta. Um relatório das Nações Unidas de 2022 prevê que os incêndios florestais aumentem em 50% até 2100. Em locais onde houve algum incêndio de uma média, larga dimensão, elas tornam-se locais muito propícios para as plantas invasoras se estabelecerem, porque o fogo abre o caminho para estas plantas que têm uma vantagem comparativa muito grande em relação às nossas plantas autóctones para se estabelecerem. Todos nós podemos fazer a diferença, ok? Nem que seja, no fim da caminhada, sacudir a roupa e as botas e não vamos às sementes das acácias, que é super fácil fazer uma caminhada e pisar as sementes da acácia, e não as levo para o outro lado. Portanto, a biossegurança, a noção de nós somos transportadores de espécies, se eu tiver cuidado, se quando eu limpo o meu jardim não deixar os restos das plantas no mato ao lado, eu não vou criar uma invasão lá. Depois também há muita lógica que eu acho que eu sou fã de ciência cidadã. Conhecemos a realidade para depois, por exemplo, em termos estratégicos, devemos pensar. Quando pensamos num programa de financiamento para controlar a erva das pampas, em que regiões é que faz mais sentido? Onde é que ela já está toda espalhada e não faz sentido? Onde é que há novos focos? E para isso precisamos de saber onde é que as espécies estão. E não sabemos, ok? Toda a gente diz, estou em todo lado. Mas onde é que é o todo lado? E, portanto, podemos fazer uma coisa super simples, que é termos a aplicação instalada no telemóvel, lá na televisão Biodiversity for All, e é tão simples como tirar uma fotografia. A plataforma até tem uma forma de dizer o que é que viu e ajuda-nos a perceber o nome do que estamos a ver. Podemos fazer isto para todas as espécies e depois é submeter, ok? E ao fazermos isto, estamos a tornar-nos, na verdade, cidadãos cientistas, estamos a contribuir para que esse mapa de destruição das espécies, que é essencial, esteja mais completo. Aproveite o fim de semana para fazer alguns registros da fauna e flora ao redor da sua casa. Provavelmente vai descobrir que algumas das espécies que está habituado a ver são consideradas invasoras. Saiba mais no podcast desta semana. O Biosfera regressa na próxima semana com outras ideias para se manter proativo na preservação do meio ambiente.